Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pega Visão. Domingo de manhã, eu aqui, Fernando Verchay, falando mais uma vez de futebol, que é o esporte que eu sempre amei e continuo amando muito. Convidando também você aí de casa que gosta do esporte, gosta de futebol, manda um direct, uma mensagem para o meu Instagram, Fernando Verchay ou Band TV Rio. Preencha um formulário e você pode vir aqui ser comentarista por um dia, falar do seu time do coração, falar do rival, enfim, falar de futebol. Bom, vamos conhecer agora os participantes dessa semana, mas antes disso, vamos para um rápido break. São somente 30 segundos e eu já estou de volta. Esse aí é craque. Caramba, joga muito. Gênio. Simplesmente gênio. Quem disse que você precisa ser craque para mandar bem em campo? Com a Estrela Bet, você joga em todos os esportes e mostra o seu talento. É fácil de jogar e todo mundo pode ganhar. Mostre que você tem estrela. Venha para a Estrela Bet. Jogou, brilhou. Não falei que eram somente 30 segundos. Rapidinho, já estamos de volta aqui e vamos agora conhecer os participantes, comentaristas por um dia do Pega Visão. Roda o vídeo aqui do Bruno Laude. Eu sou Bruno Laude, sou flamenguista e o futebol para mim é algo surpreendente, é uma paixão, é uma coisa que me faz respirar todo dia. Eu já tive algumas fases como torcedor, né? Quando eu comecei no Maracanã, eu nunca mais parei, né? Hoje eu sou um torcedor mais caseiro, mas de vez em quando ainda vou no Maracanã, com certeza, eu gosto de ir. Outro dia desse eu até levei minha mãe no Maracanã, minha mãe me levou a primeira vez e 25 anos depois eu levei minha mãe, paguei o ingresso dela, então acho que estou quitado com ela. Hoje é bem mais tranquilo em relação a falar de time rival ou falar do próprio Flamengo, eu tento falar com menos paixão quando eu estou falando de uma conversa sobre futebol. Quando eu converso sobre Flamengo, aí é outra história. E o jornalismo sempre foi um negócio presente da minha vida. Minha mãe é formada em jornalismo, eu tenho um primo, que é um primo-irmão, assim, que é formado em jornalismo também. E, inclusive, se tiver estágio aí, ó, tô precisando para me formar, pode me contratar que o pai amassa. Chega aí, Bruno, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo certo? Bom. Tranquilo? Pode sentar, ficar à vontade. Bom, vamos receber aqui agora o nosso outro participante, o Felipe Mota. Roda o vídeo dele aí. Meu nome é Felipe Mota, eu sou tricolor de coração e o futebol para mim é uma paixão eterna. Eu considero que sou um torcedor, não sei se pode dizer que eu sou raiz, porque eu vou nos jogos, nos estádios, mas eu também fico em casa. Eu gosto muito de assistir jogos com as pessoas. Às vezes eu fico um pouco ansioso, às vezes eu fico calmo para ver o jogo, mas eu gosto de concentrar, não gosto de tirar foto. Eu gosto de só focar no jogo. Eu tenho um sonho de ser comentarista esportivo. E eu quero abraçar essa oportunidade de ser comentarista por um dia. Eu acho que vai ser uma sensação muito boa, e um privilégio e um desafio. Chega aí, Felipe. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem? Tenta aí ficar tranquilo. Bom, agora com os nossos dois participantes aqui, até para você de casa conhecer eles mais ainda. Vou aqui chamar algumas histórias curiosas que eles compartilharam com a gente. Começando aqui com o Felipe, né, que torce para o Fluminense. Também falou aqui muito do Washington, de um jogo em particular do Tricolor. Conta aí pra gente como foi essa partida. Tem dois fatos bem curiosos desse fato da Libertadores. Uma foi contra o Boca Juniors, nas quartas de final, que o Fluminense ganhou. E aí eu chorei de emoção. E o segundo jogo, que foi do Washington, que foi o gol aos 46 minutos do segundo tempo. E aí a gente foi para a final da Libertadores, de 2008. Olha só, como vocês sabem, eu sou Atlético Paranaense, o Washington Coração Valente fez história lá. E a única vez que eu chorei no estádio também foi com o Washington fazendo 2 gols, uma virada nos últimos minutos, diante do Flamengo. Então o Washington Coração Valente aí fez história em grandes clubes e fica aqui também meu agradecimento a um grande jogador. Bom, agora passando para o Bruno, flamenguista, também tem uma história aí bem interessante em uma compra de ingresso. Conta aí sua paixão pelo futebol. Pô, foi na época que tinha que comprar ingresso lá na Gávea, né? Tinha que comprar ingresso físico. E as filas ficavam muito grandes. E eu tive que ir pra fila, cheguei meia-noite mais ou menos, a galera começou a xaropar ali. E a gente foi chegou lá,
na hora do ingresso, eu acabei saindo para fazer uma prova da faculdade, nem lembrava que estava fazendo direito. A sorte que eu consegui voltar para a fila e o pessoal estava lá me aguardando e eu consegui comprar o ingresso e vi o Flamengo ser campeão brasileiro em cima do Grêmio. Poxa, olha aí. 2009. Já deu para perceber que o pessoal gosta bastante de futebol aqui. Boas histórias e, claro, vem aqui no Pega Visão para falar desse grande esporte. E vou iniciar aqui trazendo um grande jogo, Napoli e Bolonha, que é hoje às 13 horas, no estádio Diego Armando Maradona, lá na Itália. Bom, a gente também sempre traz aqui a visão do jogo com os comentaristas. Eu trago as minhas curiosidades a cada semana. Eu vou começar aqui então com o Bruno, perguntando para ele a visão do jogo para Napoli e Bolonha. Napoli e Bolonha, o Napoli está vivendo uma fase muito boa, na verdade, né? O Napoli é o líder do campeonato, está com 23 pontos, essa é a 10ª rodada, se eu não me engano, e o Bolonha vive uma situação totalmente diferente, porque está a 3 pontos, se eu não me engano, ou 4 da zona de rebaixamento, é o 17º colocado, mas tem um artilheiro do campeonato, né? E isso é bem curioso. Eles têm um artilheiro do campeonato, mas estão num momento totalmente horroroso no Calcio, né, na Série A. Ok, e o pessoal que vem aqui vai me ajudando a comentar dos jogos, né? Deixo muitas vezes os comentários mais particulares das partidas com eles e eu venho trazendo aqui as curiosidades. Semana passada falei muito aqui de rebaixamento, essa semana eu gostaria de falar de clubes que já foram à falência. Né? Às vezes pode pensar, pô, que clube que já foi à falência? O Napoli já foi à falência. Em 2004, a justiça italiana decretou a falência do clube, que estava devendo, nossa, um dinheiro altíssimo e foi acumulando as dívidas, né? Vem uma temporada, vem outra, o clube não conseguiu se reestruturar, foi se endividando cada vez mais, até que realmente foi à falência, tá? Quando acontece isso com um grande clube como o Napoli, que tem grande torcida, grande história, provavelmente alguém no planeta Terra, alguém vai querer reestruturar esse clube. Algum investidor vai chegar, né? Mas existem as consequências. O Napoli, por exemplo, ele caiu para a 3ª divisão do campeonato italiano, teve que se reestruturar tudo novamente para então chegar aí novamente na elite do campeonato italiano. Até nessa semana recentemente o Napoli fez um excelente jogo contra o Ajax, já tinha goleado lá na Holanda, goleou na Itália também pela Liga dos Campeões. Como o nosso amigo disse, o Napoli vive uma grande fase, mas já foi à falência o clube, tá? Falando de campeonato italiano aqui, um outro clube que não tem como não falar é o Parma, né? Quem já jogou no Parma? Adriano Imperador, Tafarel, Alex, Amaral, Amoroso. Passar para os argentinos aqui, Crespo, Ortega, Veron. Para os italianos, Buffon, Carlo Ancelotti, que hoje é técnico do Real Madrid, já foi jogador do Parma. Fábio Cannavaro, o único zagueiro a ser considerado o melhor jogador do mundo, já jogou no Parma também. Parma que ficou muito conhecido na época em que o Palmeiras, da Parmalat, né, o patrocínio, fez grande sucesso no Brasil. O Palmeiras foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Era a época também que o Parma conquistou a Liga Europa, fez boas atuações no campeonato italiano. Foi à falência também. E foi à falência por 2 vezes, tá? Então, para você ver como o futebol tem altos e baixos, né? Às vezes um time cai para a 2ª divisão, nossa, você imagina o teu clube ir à falência, né? E foi para a 4ª divisão, no caso do Parma, até retornar para a 1ª divisão. Quando chegou na elite, foi rebaixado novamente e agora está na 2ª divisão. Então, olha as aventuras aí de grandes clubes que já foram rebaixados, né? Como eu disse, por exemplo, o Napoli. Mas agora voltando aqui para a resenha desse jogo, Napoli e Bolonha, perguntar para o nosso amigo aí a sua visão desse jogo. Eu queria acrescentar que com a vitória do Napoli e do Ajax, ele se classificou para a próxima fase já da Champions, que ele já ganhou os 4 jogos, então ele é o líder do grupo. Uma outra coisa que é super importante, tem uma história muito rica do Napoli, que o Maradona e o Careca fizeram um duplo nos anos 80 e 90. E o Napoli também, ele é o líder do campeonato, como o Bruno tinha falado, mas ele está invicto no torneio, invicto na temporada, juntando o campeonato italiano e a Champions League. Ele vem de 5 vitórias consecutivas no campeonato italiano, não é? Exatamente. E aí o Napoli tem um ponto forte do time do Napoli, o seu ataque, que ele faz muitos gols. E o ponto fraco é a defesa. Então eu acredito que o Bolonha vai tentar, para anular o Napoli, tentar jogar nos erros dele, para tentar ganhar o jogo, porque ele precisa pontuar. Como o Bruno tinha dito, ele é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Certo, certo.
Bom, depois dessa análise do campeonato italiano, né, agradecer os comentaristas, vieram afiados de casa. A gente vai para um outro jogo, Atlético Paranaense e Curitiba, né, no estádio Joaquim Américo Guimarães, na Arena da Baixada, em Curitiba, que eu já vivi grandes momentos lá. Agora vai ter o clássico Atletiba, né, Atlético e Curitiba. O meu Atlético na final da Libertadores também, o Curitiba tentando escapar da zona de rebaixamento, né, tentando se manter na Série A. Meu desejo, mesmo sendo rival, nunca vou torcer pelo rebaixamento do Curitiba, né? Espero que consiga se manter na elite, até porque o estado do Paraná precisa de mais representantes, né? Então, começando com um amigo aqui, comentário para esse Atletiba. Atletiba, os dois times vivem momentos totalmente distintos, realmente, né? A exemplo do jogo do campeonato italiano, onde um abre a zona de rebaixamento, né? O Curitiba está com o 15º, se eu não me engano, mas está a poucos pontos, 4 pontos da zona de rebaixamento. E o Atlético Paranaense está buscando aquela vaga direto na Libertadores, porque não dá para contar com a final, é eu contra tu, né, chefe? O negócio fica complicado. Flamengo e Atlético Paranaense, eu acho que vai ser um jogão. Tanto o Atletiba quanto a final da Libertadores. Certo. Mas eu acho que o Atletiba ele tem um quê ali tem uma pimenta a mais ali, eu acho. Porque é clássico e aquela velha máxima, né? Clássico é clássico e vice-versa. Isso. Bom, o Felipe, que é fluminense, tenho certeza que vai estar torcendo pelo Atlético Paranaense nessa final, né? Vou encontrar um apoio aqui no programa, né? Mas assim, fazendo alguns comentários que eu vim dizendo aqui de clubes, né, semana passada, que sofreram rebaixamento. Agora falei de um clube que foi à falência, o Napoli. Vou falar aqui de outro clube que não foi à falência, mas é triste dizer que é o Paraná Clube, né? Então a gente está falando do Atlético, Curitiba. O Paraná Clube sempre foi a terceira força do estado. E a primeira vez que eu fui num estádio de futebol foi num jogo do Paraná Clube, numa decisão do Campeonato Paranaense. E foi um momento muito especial para mim. Quando o Paraná chegou a ser pentacampeão paranaense, então venceu o Campeonato Paranaense por 5 vezes seguidas. Né? Lembrando que o Paraná já revelou jogadores como o Thiago Neves, o Ricardinho, que depois estourou lá no Corinthians, São Paulo, foi pentacampeão brasileiro. Lúcio Flávio, também muito conhecido pessoal aqui do Rio de Janeiro, revelados pelo Paraná. E eu me lembro de um tempo assim que o Paraná dava problema mesmo. Chegou a ir para a Copa Libertadores em 2007, se eu não me engano. E você, né, ninguém estava imaginando que o Paraná ia ser campeão mundial, mas também ninguém estava imaginando que o clube ia desaparecer quase. O Paraná começou a ser rebaixado, Série B, volta para a Série A, Série B, com muito sacrifício, depois de alguns anos volta para a Série A. Esse último lampejo aí na Copa Libertadores, caiu para a Série B, ficou lá por vários anos, foi para a Série C, foi para a Série D, 4ª divisão. Caiu para a 2ª divisão no Campeonato Paranaense também. E agora, nesse ano, não conseguiu nem se manter para disputar a 4ª divisão do ano que vem. Quer dizer, no ano que vem, o único calendário do Paraná é disputar a Série B do Campeonato Paranaense. E eu que cresci tendo amigos, né, familiares, pô, o cara é paranista, o cara vai no jogo lá, vai com o pai, vai com o irmão, vai com os amigos, toma uma cerveja, se diverte. Imagina, né, assim, o clube do cara praticamente desapareceu. E por um clube que, né, o Atlético, o Coxa, o Curitiba, né, lá no Paraná a gente chama de Coxa, Coxa Branca, mas o Furacão, vamos dizer que o Curitiba já tem uma quantidade de torcedores muito maiores, uma estrutura muito melhor, o Atlético nem se fala. Levando em conta que, vamos ser sinceros, o estado do Paraná já não está entre os melhores do futebol, né? Então, quer dizer, um clube que é do estado do Paraná, estar nessa situação que o Paraná Clube está, é terrível, e para sair disso, melhorar disso aí, vai ser bem complicado. Então, né, mais uma curiosidade aqui, é bom trazer esse lembrete. Retornando agora aqui com o nosso amigo, para a visão dele, para esse Atletiba. Então, o jogo, eu acho que vai ser um jogo bem disputado, mas as duas equipes estão com momentos diferentes. O Atlético Paranaense, desde que ele foi eliminado, ele ganhou do Palmeiras na semifinal da Libertadores, o time caiu de produção. E até o próprio Filipão, no jogo contra o Santos, ele falou que o time estava em baixa e que precisava melhorar para conseguir jogar, para tentar buscar vaga na pré-Libertadores e principalmente para a final contra o Flamengo. Uma curiosidade com o Atlético Paranaense no primeiro turno, ele ganhou do Curitiba. Entretanto, o Curitiba no estadual, ele ganhou do Atlético Paranaense na semifinal
e foi campeão paranaense. O Curitiba nos últimos jogos tem tido um desempenho bom. E o Atlético tem um jogador que eu quero destacar, é o Terans, o colombiano. Ele é o principal jogador do time e até que na Libertadores ele ficou no banco em alguns jogos e agora ele recuperou sua posição, tá jogando bem e, tipo, eu acho que o Atlético precisa muito dele estar em um bom dia para vencer a partida. Certo, porque você até lembrou aqui do Atletiba, né? No primeiro turno, o Atlético venceu de 0-1 fora de casa lá no Couto Pereira, mas foi um jogo que o Curitiba jogou muito melhor. Nossa, atacou, fez um gol, o VAR anulou, continuou atacando e praticamente no último minuto o Atlético jogou uma bola na área. O goleiro do Curitiba foi tirar de soco e deu um soco, na verdade, no rosto do atacante do Atlético. Fez um pênalti e o Atlético ganhou de 0-1. Confundiu os esportes? Confundiu ali Era na hora boxe, da emoção. UFC. Achou que era o UFC. E vai ter o UFC na Band aqui, lembrando, né? Então, quem gosta de futebol, quem gosta de UFC, eu sempre gostei muito também. Acompanhei desde o UFC 1 lá com a história dos Gracie, sempre gostei muito. E sou apaixonado por esporte de maneira geral. Mas nessa confusão de esporte entre futebol e UFC, pênalti para o Atlético, ganhou de 1-0 lá no Couto Pereira, mas o Curitiba vem com tudo. E tem aquela também, né, será que o Atlético vai estar muito focado na Copa Libertadores? Não vai jogar tão sério? O Curitiba tenho certeza que vem com tudo aí. Perdeu alguns jogadores, alguns lesionados também, né? Vendeu o Igor Paixão para o Feyenoord, ficou com o Aleph Manga, que é conhecido o pessoal do Rio de Janeiro aqui também. O Léo Gamalho faz o papel dele. O Atlético tem um elenco melhor, mas por todo o contexto aí eu vejo um jogo muito bem equilibrado. Eu posso acrescentar que o Léo Gamalho, ele é um jogador que ele não tem um status grande e ele faz muito gol. É Isso. impressionante como ele faz gol em vários times. Eu acho que talvez outros times grandes podiam olhar ele para ser uma opção de reserva e tal. Eu concordo, o Léo Gamalho já foi artilheiro da Copa do Brasil, tô falando de cabeça aqui, mas quase com certeza que realmente já foi artilheiro da Copa do Brasil, faz gols mesmo e ficou conhecido como assim, um jogador que joga muito bem na Série B, né? Ele vai para a Série B e traz o time para a Série A, depois vai para a Série B e traz o time para a Série A, no tanto que foi para o Curitiba quando o Curitiba estava na Série B. E o Curitiba voltou para a Série A, mas ele é um bom centroavante. Às vezes ele está meio paradão ali, mas a bola cai nele, ele faz o gol. Eu gosto do Léo Gamalho também. O Ibrahimovic brasileiro, né? É, o lá, pessoal chama, né? lá no Paraná, né, que tem bastante araucárias, eles chamam o Ibra das araucárias, né? O Ibrahimovic, olha só o que a gente tem que... Né? Mas o cara joga bem, mas a torcida do Atlético fala, pô, nem tanto, né? Nem tanto. Bom, agora trazendo aqui pro Rio de Janeiro, né? Claro que eu sempre vou trazer o futebol carioca. Então, vamos falar de Botafogo Internacional, às 18 horas no estádio Newton Santos, em Engenhão, aqui no Rio de Janeiro. Começando com o nosso amigo, essa visão para Botafogo Internacional. Olha, acho que tem tudo para ser um jogão, Fernando, porque o Botafogo, por mais que o Botafogo não estivesse com aquele objetivo de ser campeão, qualquer coisa do tipo, o John Textor deixou bem claro quando ele chega que o objetivo do Botafogo era se manter na elite, né? Porque é um ano de reestruturação e se manter na elite é bom porque atrai mais investimento, atrai mais dinheiro para o clube. Mas o que acontece? O Botafogo hoje consegue sonhar com uma vaga na Libertadores, né? Já está em 9º colocado, se eu não me engano, já ocupa a primeira parte da tabela, enquanto o Internacional está naquela perseguição ali contra o Palmeiras. Eu sei que ele está um pouco distante, né? São 10 pontos de distância, mas o Inter tá vindo aí, né? Se o Palmeiras não abrir o olho, ele vai ficando cada vez maior no retrovisor e aí já era. Isso. Aí o Botafogo tá surpreendendo aí, né? Poxa, porque também foram abrindo outras vagas para a Copa Libertadores ali, né? No próprio Campeonato Brasileiro. Então, Corinthians e Flamengo fazendo final da Copa do Brasil. O Atlético e o Flamengo fazendo final da Copa Libertadores, onde, consequentemente, terão outras vagas para a Copa Libertadores, né? Para os clubes bem colocados no Campeonato Brasileiro. E nisso o Botafogo vem ali se superando e ficando entre os primeiros colocados. Fala aí, amigo. Então eu acredito que a gente pode dividir o Botafogo em duas partes nesse campeonato. O primeiro turno e o segundo. Que o primeiro, ele ganhou os reforços com a SAF, que chegaram bem no início do campeonato, e tinha o Luiz Castro, que é um técnico europeu, que ele não conhece como funciona o futebol brasileiro. E depois do segundo turno, o Botafogo trouxe alguns jogadores na janela e melhorou o seu desempenho. Com um exemplo deles, 3 jogadores que eu posso citar, é o Marçal, lateral esquerdo, o Eduardo Meia e o Chiquinho Soares, que tem feito gol nas últimas partidas.
O Botafogo é o segundo melhor mandante do campeonato, atrás do Palmeiras, e é o segundo mandante, está na história do Botafogo. Já entrou para a história. Na história. Isso. Eu até, né, nessa questão de falar de clubes, falei do Napoli, que foi a falência, do Paraná, né, queria falar de uma maneira geral dos clubes do Rio de Janeiro aqui, que aí que você vê a grande diferença, né? Porque que o futebol sempre circula muito, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, claro que tem aí um Cruzeiro que se destaca, um Atlético Mineiro, um Inter, um Grêmio, historicamente falando, né? Mas alguns clubes aqui do Rio de Janeiro já fizeram grandes irresponsabilidades financeiras e né, a garantia, né, a boa notícia para os torcedores é que não vai à falência. Porque primeiro que já não é igual na Europa, onde o clube tem dono, é uma empresa mesmo. Então, tá lá, tudo no papel. Aqui já é um meio geralzão, entra um presidente, depois sai, vem outro e tal. E também a história, né, que merecidamente falando, que os clubes aqui do Rio de Janeiro têm. Então, por mais que estejam endividados, poxa, né, dependendo do momento, mas sempre vai ser o Botafogo, o Vasco, o Flamengo, o Fluminense, não tem jeito. Então, para você conseguir um patrocínio, muito mais fácil o Botafogo conseguir um patrocínio, óbvio, do que o Paraná. Você vai falar, mas o Paraná perto do Botafogo, eu sei que nem compara. Mas quem que vai patrocinar lá o Paraná quando estava na Série B? Quem que vai chegar um investidor estrangeiro e falar, vou comprar o Paraná, não vou pagar muito caro, mas vou comprar. Né? Botafogo custa tanto, eu vou pagar isso aqui no Paraná, mas vou pagar... Então, assim, nisso até um exemplo aqui, o Atlético Paranaense ter se superado tanto vindo do estado do Paraná. Então, aqui o Rio de Janeiro, a própria cidade, tudo que envolve, toda a história do clube, todos os investimentos, tudo que os clubes merecidamente já fizeram e construíram, aconteça o que for, sempre vai ser Botafogo, Fluminense, Flamengo, os clubes aqui do Vasco, os clubes aqui do Rio de Janeiro, que, né, merecem também aqui pela história que construíram, mas nem que por acaso faça alguma coisinha, vai vir investidor, vai ter interesse, é o Rio de Janeiro, enfim, é a realidade. E também bom, né, que foram aqui que surgiram grandes clubes, grandes times e grandes momentos do futebol. Faz parte. Eu queria acrescentar uma coisa, que o Botafogo nesse segundo turno ele tem 50% de aproveitamento, ele vem de uma sequência boa de jogos, e o último jogo ele ganhou contra o São Paulo fora de casa. Ok. Eu queria fazer mais um parêntese também, só que o retrospecto do Botafogo contra o Inter não é muito bom. O Inter ganhou as 4 últimas partidas que os dois disputaram, então acho que, assim, tem tudo pro torcedor do Botafogo não sair muito feliz lá do Newton Santos mais tarde, não. Só que é aquilo, futebol é uma caixinha de surpresas, como diz o poeta. E sobre o Inter, eu acho que a gente pode destacar também que o Inter, depois que ele foi eliminado da Copa Sul-Americana, ele conseguiu ter mais tempo para treinar, e aí o Mano Menezes conseguiu botar as ideias dele do time, e ele agora está fazendo um grande trabalho, e aí o Inter ganhou um entrosamento, e tem alguns pontos do Inter que são interessantes para a gente citar, que é o Kehler, o goleiro reserva, ele entrou no lugar do Daniel, ele tem feito grandes partidas, e ele até fez uma grande jogo contra o Flamengo. Fechou o gol contra o Flamengo. Fechou o gol. Raiva desse maluco, irmão. E aí o sistema defensivo do Inter melhorou muito, com Bustos, Vitão, Mercado, o René que jogava no Flamengo. O Mercado está suspenso, ele está machucado, na verdade. Eu também acho que a gente pode acrescentar 2 atacantes do Inter que estão fazendo um belo campeonato, que é o Alemão e o Pedro Henrique. Só que o Pedro Henrique também está suspenso contra o Botafogo. Então, com isso, o Inter vem um pouco desfalcado contra o Botafogo pode aproveitar isso. Certo, interessante que o Internacional até já me falaram esses dias, um amigo meu, mas os jogadores não são muito conhecidos, né? Surgiram alguns jogadores, para quem não acompanha tanto futebol, não tá lá, o D'Alessandro é o destaque, a cara que você já ouviu falar várias vezes, do Internacional, nossa, esse cara... Vem um cara dali, outro ali, tal, encaixou aqui, nomes que às vezes são até surpresa, assim, mas que interessa que o clube está jogando bem e prova, então, que é realmente um elenco, um time fechado ali, não está dependendo de um jogador ou outro. Vários destaques mesmo. E antes da gente saber o que os nossos comentaristas acharam de estar aqui por um dia falando de futebol, eu tenho um recado muito importante para você. Fala galera, a Estrela Bet foi eleita este ano a melhor casa de apostas do Brasil. A Estrela Bet também é patrocinadora de diversos times no país, entre eles o Internacional, Remo e CRB. Para se cadastrar é muito fácil, basta ler o QR Code que está aqui na tela ou acessar estrelabet.com e seguir o passo a passo.
Para começar a apostar, a Estrela Bet tem a opção de depósito via Pix, ficar na mesma hora na sua conta. São diversos esportes e campeonatos pelo mundo para apostar, além de jogos virtuais, cassinos e esportes. Então não perca tempo, aproveite que hoje o dia está recheado de bons jogos. Entra na Estrela Bet para tentar fazer aquele dinheirinho extra no final de semana. E olha só, a Estrela também sempre presenteia os nossos participantes aqui com um presente na casa. E vão entregando aqui, perguntando o que você achou de ser comentarista por um dia. Achei maneiro, cara. Achei maneiro. Nunca tinha tido essa oportunidade aqui na televisão. Gostaria até de agradecer a Rede Bandeirantes e a você pelo convite. Obrigado. Tá bom? Obrigadão, achei muito bacana mesmo. Certo, certo. Também agradeço. Olha só, o nosso outro amigo aqui recebe o presente da Estrela. Falei que você achou de ser comentarista por um Antes dia. eu queria agradecer a você, Fernando, e a Band News pela oportunidade. Obrigado. Foi a primeira vez que eu participei de um programa com câmera. Nunca tinha participado ao vivo. Eu queria agradecer. Eu sempre tive o sonho de trabalhar com jornalismo esportivo. E aí eu queria agradecer muito a oportunidade. Certo, certo. Eu que agradeço também a presença dos nossos comentaristas. Então é isso, você que está em casa, quer se inscrever também, vir aqui ser participante, comentarista por um dia, manda um direct, @FernandoVerchay, manda uma mensagem para mim no Instagram, vou te enviar um formulário e você pode vir aqui falar de futebol, tá bom? Até o próximo domingo, um beijo, fiquem com Deus.